chegamos aqui na nossa segunda edição dessa quarta-feira, dia 10 de julho. E hoje a gente começa a olhar para um tema pesado, mas que é fundamental discutir: a misoginia no Brasil. Mas não como casos isolados, sabe? A gente está falando dela como uma estratégia de poder mesmo, bem articulada, que é usada para calar, para afastar e até para violentar mulheres. E isso, olha, não fica só no privado, não. Isso transborda, vira uma ferramenta de controle político, social. E aqui, nesta primeira parte da nossa edição, o foco é entender como o universo digital acabou virando um terreno incrivelmente fértil para essa estratégia toda florescer. Esse é um ponto central mesmo. Porque o que a gente está vendo é uma normalização, assim, muito perigosa dessa violência contra as mulheres. Ela começa ali no online, muitas vezes, mas ela contamina a vida pública, sabe? Impacta tudo, desde como a gente interage nas redes até, infelizmente, né, reforçar uma cultura que pode levar ao feminicídio. As tecnologias digitais, elas deram uma nova escala, uma sofisticação para essa dinâmica, que antes talvez ficasse mais ali, né, no ambiente doméstico. E para a gente captar a dimensão disso, parece que a gente precisa olhar para a base da internet mesmo, certo? Tem uma pesquisadora, a Mariana Valente, que ela argumenta uma coisa interessante, que o buraco é mais embaixo do que só o discurso de ódio, sabe? O problema estaria na própria arquitetura da rede. Pensa só, redes distribuídas, né, onde o conteúdo se espalha sem um controle central. Aí tem a facilidade do anonimato, que encoraja muito o ataque. E até os modelos de negócio das plataformas, que lucram com a nossa atenção, mesmo que seja uma atenção gerada por polêmica, por ódio. Tudo isso, cria um cenário perfeito para a misoginia se alastrar. Exatamente. E essa arquitetura, ela não é neutra, né? Ela acaba favorecendo certos tipos de conteúdo, certos comportamentos. O estudo do NetLab da UFRJ, que é um laboratório que investiga esses fenômenos nas redes, mostrou isso muito bem. Eles identificaram um crescimento, assim, enorme, desde 2020, de canais misóginos no YouTube. São aqueles grupos tipo os Red Pills, os MGTO, que é a sigla para homens seguindo o seu próprio caminho, né? Eles pregam o afastamento das mulheres, e os chamados incels, os celibatários involuntários, que culpam as mulheres pela frustração deles. E o pico de crescimento desses canais foi ali entre 2022 e 2023. Nossa. E como é que esses grupos atuam? Qual que é a tática principal deles? Olha, frequentemente eles usam uma narrativa de vitimização masculina. Dizem que os homens é que são as vítimas do feminismo, das mulheres, da sociedade moderna. Usam também um discurso que exalta uma suposta meritocracia, né? Mas que, na verdade, serve para disfarçar o ódio, para tentar inferiorizar as mulheres, colocar elas de volta num lugar subalterno, sabe? É uma retórica bem perversa, porque se mascara de lógica, de justiça. Entendi. Quer dizer, a própria estrutura da internet e o jeito como esses grupos se organizam nela acabam criando um ciclo vicioso, mas tem mais coisa aí, né? Parece que a questão vai ainda mais fundo, talvez na origem da tecnologia. Sim, e esse é um ponto que a pesquisadora Daniela Oswald Ramos levanta. Ela argumenta que a misoginia que a gente vê online hoje reflete quem criou e dominou a tecnologia lá no início. Eram majoritariamente homens, brancos, do norte global. E essa origem acabou, embutindo na tecnologia certos padrões, sabe? Padrões de exclusão, de silenciamento, que continuam até hoje. Muitas vezes de forma invisível ali nos algoritmos, nas regras das plataformas. E qual seria, então, a solução para isso? Teria que mudar a tecnologia por dentro? A proposta dela é justamente essa, é a necessidade de descolonizar as plataformas. Isso significaria repensar ativamente as arquiteturas, os algoritmos, as políticas de moderação, mas com foco explícito em justiça de gênero, em diversidade e inclusão. Não é só sobre tirar o conteúdo tóxico depois que ele aparece, entende? É sobre construir espaços digitais que não fiquem perpetuando essas violências estruturais. Faz todo sentido, e a gente vê o resultado concreto dessa estrutura e desses discursos na política, né? Por exemplo, aquele levantamento do Monitorá sobre as eleições de 2024 é um soco no estômago. As mulheres eram 44% das candidaturas, o que já é baixo, né? Menos da metade. Mas elas receberam mais de 51% dos comentários ofensivos nos debates ao vivo que foram transmitidos online. É totalmente desproporcional.
E a natureza desses ataques é muito, muito reveladora. Não são críticas políticas comuns, né? Incluem sexualização explícita, ataques transfóbicos pesados, comentários sobre a idade para desqualificar o tal do ageismo, além, claro, de questionar direto a competência profissional delas, muitas vezes com base em estereótipos de gênero, né? Aquela coisa de lugar de mulher não é na política. E qual é o impacto real disso tudo? Quer dizer, para além do sofrimento individual, que já é terrível por si só. Se a gente conecta isso com o quadro maior, a gente percebe que essa violência online funciona como um braço digital daquela mesma estrutura social que sempre tentou limitar o acesso das mulheres aos espaços de poder, de decisão. O objetivo desses ataques online é minar a autoestima, a confiança, a própria legitimidade da mulher como figura pública, entende? Como líder, como voz política. É uma forma de expulsão simbólica que busca manter o status quo, manter as coisas como estão. Então, o que essa primeira parte da nossa edição deixa bem claro é que o digital não é um mundo à parte, né? Nenhum espaço neutro. Pelo contrário, é um campo onde a misoginia se reorganiza, ela ganha força com a tecnologia e funciona como uma ferramenta poderosa para manter essas estruturas de poder desiguais. Perfeito. E entender essa dinâmica, como a arquitetura das redes facilita isso, como esses grupos se organizam, como a própria origem da tecnologia influencia, é fundamental. Isso nos dá a base para compreender melhor as manifestações mais abertamente políticas da misoginia, que é exatamente onde a gente vai mergulhar na segunda parte desta edição. Perfeito. Bom, vamos só respirar um instante, então? Um minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta à nossa edição. Olha, agora a gente vai olhar um pouco mais de perto as consequências, né? As consequências bem concretas e também o papel das instituições nessa misoginia toda que a gente estava discutindo. Vamos ver uns exemplos aí de como as mulheres são perseguidas, atacadas, silenciadas, especialmente quando elas chegam em espaços de poder, né? Exato. E como as instituições, muitas vezes, acabam sendo omissas, ou até, sei lá, coniventes, né? Mesmo com leis importantes que existem, a coisa parece que não anda. A violência estrutural continua forte. Tem um caso que ilustra bem isso, né? É o da professora Lola Aronovitch. Ela sofreu ataques, ameaças, assim, por anos, de forma organizada mesmo. Isso levou até a criação da Lei Lola, que é uma lei específica contra a misoginia online. Mas, mesmo assim, a aplicação dela, e também da lei Carolina Dickmann, sabe? Aquela de invasão de dispositivos. Sim, sim. Parece que esbarra numa lentidão, numa certa omissão institucional. Fica difícil para o sistema lidar com essa violência que vem de muitos lados na internet, né? Pois é. E a linguagem usada nisso é chave, né? Usam termos como pornografia de vingança. Isso joga a culpa na vítima, sabe? E mascara a real natureza da violência. Muitas vezes não tem nada a ver com vingança de ex-parceiro. É puro controle de gênero. Um jeito, assim, brutal de mandar a mulher se colocar no lugar dela. Nossa. E esse padrão acaba indo parar na política também, né? Com certeza. A Manuela Dávila contou num livro como as ameaças contra ela e até contra a filha dela, além das difamações, né, foram se intensificando e sendo tratadas, tipo, como algo normal pelas instituições. Ela chegou a dizer, olha que forte isso, o Brasil é um país que acha aceitável ameaçar de morte uma mulher por ela ocupar um cargo político. É pesado isso. Muito pesado. É que a simples presença de mulheres e, mais ainda, né, de mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, já desafia aquela estrutura de poder que sempre foi historicamente masculina e branca. Essa presença é vista como uma ameaça direta. E a gente viu isso de novo recentemente. Acho que foi em 2025, quando a ministra Marina Silva foi hostilizada lá no Senado. Sim, eu lembro disso. Usaram justamente essa frase: ponha-se no seu lugar. Depois, claro, os envolvidos negaram, disseram que não era misoginia, que era só debate político. Ah, mas essa negação já faz parte da violência, entende? Tira a legitimidade da experiência da vítima.
coloca o agressor como racional, né? E a mulher como a emotiva, exagerada. A ministra Aniele Franco também já falou dos ataques que sofre. E ela ressalta uma coisa importante: a crueldade é ainda maior contra mulheres negras no poder. Infelizmente, isso ainda encontra muito eco na sociedade. E as redes sociais nessa história toda, como ficam? Nossa! Teve uma reportagem do Brasil de Fato que usou dados do Monitorar, aquele projeto que mapeia violência política online, e mostrou que plataformas como o YouTube e o X, o antigo Twitter, elas continuam ganhando dinheiro com canais misóginos, mesmo depois de denúncias. Ou seja, lucram com o discurso de ódio. exato. O que só reforça, assim, como é urgente regular essas big techs aqui no Brasil. E a impunidade, né? Ela continua sendo meio que a regra no sistema de justiça. Aquela lei 14.192 de 2021, lembra? Para combater a violência política de gênero. Sim, lembro. Então, os resultados ainda são muito tímidos. Parece que só 7% dos casos que chegaram no Ministério Público foram para frente de verdade. E segundo o Intercept Brasil, menos de 1% dos agressores que são processados perdem o mandato ou ficam inelegíveis. É muito pouco. Nossa, quase nada. Falta muita formação específica para juízes, promotores, policiais, para entenderem o problema de verdade. E tem, né, a dimensão econômica também, né? A misoginia afeta o bolso. Afeta, e muito. Um estudo mostrou uma disparidade fiscal que é absurda. O 1% mais rico do país paga, na prática, menos de 1% de imposto. Enquanto isso, uma professora, por exemplo, chega a pagar mais de 22%. Quer dizer, essa desigualdade toda penaliza as mulheres, principalmente as mais pobres. Elas acabam sustentando uma estrutura que não as protege. Exatamente. A Djamila Ribeiro fala muito sobre isso, sobre a necessidade de políticas de reparação, de justiça redistributiva. E tem um termo da filósofa Adela Cortina, aporofobia, que é o desprezo pelos pobres. No Brasil, isso se mistura de uma forma muito cruel com o machismo e o racismo. Faz sentido. E aí, o feminicídio, ele acaba sendo quase um desfecho lógico dessa desvalorização toda. Os números são assustadores. Entre 2015 e 2024, foram mais de 11.800 feminicídios registrados. Mais de 11 mil. E a gente sabe que tem subnotificação, né? E as taxas estão crescendo. Além disso, o Brasil patina em cumprir tratados internacionais que assinou, como a Convenção de Belém do Pará sobre violência contra a mulher e a CEDAW, da ONU. É um cenário bem complicado. Mas, diante disso tudo, tem propostas, né? Entidades como o Instituto Marielle Franco, a ONU Mulheres, elas defendem ações combinadas. Sim, é preciso agir em várias frentes. Regular como as plataformas lucram com conteúdo violento, criar protocolos para proteger mulheres na política. E investir em educação, né? Uma visão crítica sobre gênero nas escolas, fundamental. Fica muito nítido que a gente não está falando de casos isolados, sabe? É um método, um padrão de silenciamento e violência que, no fundo, coloca a própria democracia em risco. É algo estrutural mesmo. Então, acho que o ponto para a gente pensar, para a reflexão final, é: enquanto a sociedade e o Estado continuarem tratando essa violência toda como se fosse só opinião diferente ou um jeito mais exaltado de falar, sabe? Esse ciclo vai continuar. O silenciamento vem pelo insulto, pela exclusão e, no limite, pela violência fatal. Não tem jeito. Com certeza. Combater a misoginia não é só uma questão de direitos humanos, é um imperativo democrático. A gente precisa ouvir as mulheres que, apesar de tudo isso, insistem em não se calar. Olha, pessoal, os links para as fontes que a gente usou nessa edição e outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? Um abraço bem carinhoso para todo mundo e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7h, meio-dia e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!